falar de um tema, né, que ele é bastante comentado e nas empresas e nem sempre tão claramente entendido, né? E na área de gestão, a gente nunca lida com conceitos de coisas concretas. Todos os conceitos de gestão, eu até brinquei aquela hora com o Sandro, né? Perguntando onde ficava a empresa, tudo na área de gestão é conceito abstrato, não tem uma existência concreta, né? Isso às vezes requer umas atenções, né? Por exemplo, ô Nancy, você gosta de manga? Não. Mas então por que você está usando uma? Hã? Né? Porque, você achou que eu estava falando da fruta? Não, eu estava falando da sua. Né? Isso eu estou brincando, porque assim, existe a coisa, existe o nome que se dá à coisa. Né? Então, nesse caso, lá eu estava brincando, nós estamos falando de algo concreto. Mas existem muitos termos que a gente acha que está entendendo o que eu estou falando. Né? Por exemplo, qualidade é um termo que tem tanta definição. São coisas tão diferentes entre si que a gente dá o nome de qualidade. Eu tive uma vez, uma época, eu atuava mais dentro da área da qualidade, uma conversa meio maluca com a maior consultoria do país na época, eles estavam me chamando. Por causa disso, eles falavam qualidade, eu estava entendendo outra coisa. Estratégia é um bom exemplo disso. Então, começar a perguntar, o que é estratégia? Né? A gente fala estratégia. Quem assistiu o filme Tropa de Elite, lembra lá? Do grego. Lá ele dá uma... O que é estratégia? Né? Só lá ele fala várias definições. O que é estratégia? Né? O que é estratégia? É o que você vai fazer para você atingir um objetivo. Como fazer para atingir um objetivo. Esse é o senso mais comum de estratégia. 99% das pessoas, quando perguntam o que é estratégia, responde isso. Como atingir determinados objetivos. Aí, então, eu vou perguntar para a Dalnei, só para te encher um pouquinho. E da onde que definiu o objetivo? Se a estratégia é como alcançar o objetivo foi o que? Uma inspiração divina? Da onde surgiu o objetivo? Então, antes de eu pensar o meio para atingir o objetivo, eu tive que definir o objetivo. Isso está dentro da estratégia? Está dentro. Agora, quando eu defino um objetivo, mesmo sem saber, eu tenho alguma referência. Por exemplo, por que você veio aqui hoje e não foi em outro lugar? Então, esse teu pequeno objetivo de vir aqui hoje implicou em abrir mão de outros objetivos. Qual é a referência que eu tenho para decidir por uma coisa e outra? Em resumo, senhoras e senhores, estratégia, o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. Né? Tem outras coisas estratégia. Mas uma coisa boa também é o seguinte, né? Não existe uma única definição universal do que é estratégia. Esse Mintzberg é a maior autoridade do mundo hoje na área de estratégia. Ele, Prahalá, Porter, são os grandes nomes internacionais. Não existe uma única definição do que seja estratégia. Então, não brigue com ninguém se eles pensarem diferente. Por isso que eu não briguei com a Dalnei. Tá bom, fica com isso aí. Mas aqui nós vamos ter uma definição. Então, como é que a gente resolve essas coisas? Então, bom, quando você fala qualidade, você está dizendo o quê? É isso? Tá bom, então vamos chamar isso de qualidade. Essa outra coisa eu vou chamar de banana. Não vou chamar de qualidade, é um outro nome. Então, o que nós estamos chamando de estratégia aqui é essa definição. Que não resolve muito, né? A definição é até um pouco complexa. É o padrão global de decisões e ações que posiciona a empresa em seu ambiente. Blá, blá, blá. Normalmente eu não gosto de definição muito comprida assim, porque no meio do caminho a gente já perdeu, né? Mas essa realmente, ela responde muito bem para o quê? Porque mais do que uma definição, é mais importante então é o seguinte, para que serve a estratégia? Né? Até como engenheiro tem muita coisa da função. Serve para quê? Por exemplo, eu sei para que serve a recepcionista na empresa. Eu sei para que serve a cozinheira na empresa.
O cara da manutenção, eu sei para quê, eu sei o que ele faz. O cara que cuida do dinheiro. E quem cuida da estratégia? Faz o quê? Ele pensa em estratégia, lógica, né? Então, mas então, quais são as funções da estratégia? Então, nós vamos ver, são funções muito importantes e que muitas vezes não são nem contempladas. Primeira função da estratégia é obter o alinhamento interno. Ele é o maestro, a estratégia nesse sentido é o maestro da orquestra. Tá? A empresa são os seus vários músicos, vários departamentos, então é aquele que dá o sentido coletivo. Tá? Então é o que busca alinhar, convergência. Ok? Então, é isso aí. Tá? Essa figura. Então essa é a primeira grande função da estratégia. Quanto mais integrado, quanto mais alinhado estiver, melhor o resultado. É a diferença entre um grupo e uma equipe. Nós sabemos que 11 craques não formam um bom time de futebol. Sabemos disso. Né? Precisa ter alguma coisa que é o coletivo. E quem pensa isso é a estratégia. Tá vendo essa estrelinha aqui? Daqui a pouquinho a gente vai ver rapidamente o que é isso. Porque se eu vou alinhar, eu tenho que ter uma direção. Aquilo que eu estava falando para o Adalnei. Então tem que ter alguma coisa, eu tenho que alinhar, mas alinhar em torno do quê? Né? Posso alinhar em torno do precipício, vai todo mundo para o buraco. Não é isso que nós queremos, ok? Primeira função da estratégia. Segunda função da estratégia, posicionar a empresa em seu mercado. Isso não é função do marketing. Por quê? Porque esse posicionamento depende de tudo. Não depende só do marketing. O marketing vai executar, o comercial vai executar. Mas quando a gente fala decisão estratégica, é uma decisão de nível global. Por isso que fala o padrão global. Padrão global não é da Rede Globo, não. Global significa que é algo que pertence a todos. Tá? Então é isso, posicionar a empresa em seu mercado. O que significa isso na prática? Pensar onde que a empresa vai atuar em todos os aspectos. Não só em termos, por exemplo, de região geográfica, de tipo de produto, mas é o que a gente chama de posicionamento mesmo. Eu vou ser líder, sou uma empresa inovadora, vou ser uma empresa seguidora, né? Quanto que eu quero de share? Tudo isso não é decisão de um departamento, é da empresa. Porque se eu quiser ser líder, eu vou ter que ter um tipo de produção. Se eu quiser ser seguidor, quer dizer, não é aquele que inova, não é aquele que lidera, é um outro tipo de produção. Por isso que não é a decisão de um setor, ele tem que ser global, né? Toda a minha estratégia de venda, de financiamento. Se eu quero ser uma empresa global, eu tenho que pensar todos os setores desse jeito. Não é só o comercial, não é só o comercial ficar vendendo. E a questão da marca? E o suporte logístico? Entendeu? Por isso que ele é estratégico. Então, estratégico não é assim, decisão estratégica, eu vou fazer. Não é isso que é decisão estratégica. Decisão estratégica é uma decisão que é coletivo, é do todo. Posicionado no seu ambiente e com visão de longo prazo. Que é o quê? O que é essa visão de longo prazo? É manter a coerência ao longo do tempo. É isso. E visão de longo prazo é uma coisa muito importante e pouquíssimo praticado, pouquíssimo praticado. Visão de longo prazo não é assim, puxa, um dia eu vou ser líder mundial, um dia eu vou vender para os melhores hospitais de Houston. Isso não é visão de longo prazo. Visão de longo prazo é estabelecer esse objetivo daqui 3, 4, 10 anos e começar a fazer alguma coisa hoje. É o que eu faço hoje para chegar onde eu quero. É isso que é visão de longo prazo. O outro é viajar na maionese, né? Então, é criar essa ponte, né? Pensar o longo e trazer para o dia a dia, ok? Então, o enfoque estratégico, ele é o contraponto, quer dizer, ele é o oposto da visão fragmentada da instituição, né? É pensar a empresa, não é é pensar a empresa e o seu mercado juntos, dentro, uma coisa, eu sou eu e minha circunstância, não é eu sou eu ou minha circunstância, né? É eu junto, ok?
e visão de curto prazo, que é dominante no mundo inteiro, que é o que a gente chama a cultura do bombeiro, apagando incêndio o tempo todo, né? Isso é inerente ao ser humano. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu não estou falando uma questão religiosa, mas para ver como isso está dentro do ser humano. Cultura do imediatismo. Nós somos assim, que é a história de Esaú e Jacó. O cara abre a mão, sua primogenitura, pela fome imediata que ele tinha, para comer a sopa que ele estava morrendo de fome. Então, essa é um tipo de atitude que nós, seres humanos, temos. O que dói mais? A dor que eu estou sentindo agora. O que é mais importante? O que eu estou querendo agora. Né? Então, a gente tem que ter, como empresa, essa capacidade de transcender esse impulso do imediatismo, que é ruim em todos os sentidos. A gente só perde com isso. Então, o enfoque estratégico, em resumo, a síntese para a gente trazer ele para a prática é pensar globalmente, pensar o todo e agir localmente. É esse que é a coisa. Pensar localmente é ruim. Ação global não existe. A única ação global que eu conheço é benzer a empresa. Não tem ação global. A ação é sempre localizada. É comprar uma máquina, é mudar um produto, são ações específicas, mas ela tem que estar ligada, é o que a gente chama de alinhamento, tem que estar coerente entre si. Então eu vou trocar a porca, porque essa porca vai me ligar o parafuso, porque eu mudei esse parafuso por causa de não sei o que, que vai atingir o objetivo estratégico de negócio. Bom, como é que o que então que dá o sentido para ele? É o que esse é um termo que eu uso, né? Eu chamo de direcionador estratégico, que dá direção para a empresa. E o núcleo são essas 3 palavrinhas, né? Missão, visão e valores. Que uma coisa é escrever. Se vocês quiserem, eu tenho um dom poético, se vocês não tiverem missão, visão, valor, você manda para mim, eu escrevo com palavras maravilhosas. Ser uma referência de excelência. Por exemplo, ser uma referência de excelência. O que é excelência? Excelência é mais do que satisfatório? É mais do que bom? É mais do que ótimo. Você olha a estratégia de todo mundo é referencial de excelência. Uma empresa porcaria, não cuida de nada, você é um referencial de excelência. Né? Vai servir para quê? Não vai dar direção. Está dissociado da realidade. Então essas coisas, né, elas são fáceis de escrever, mas não é questão de escrever. É de pensar realmente o que eu sou, que a missão diz isso, quais são os valores que me movimentam, aonde eu quero chegar, né? Para aí poder direcionar realmente, ok? Isso aí funciona, aliás, a partir daí, aqui como eu disse, eu estou só mostrando, aí todas as outras coisas, elas decorrem disso. Vocês sabem como que foi criado o seu corpo? Sabe como se cria um corpo? É assim. Seu corpo tem essa inteligência maravilhosa, né, da natureza. Tudo coerente, tudo perfeito, tudo sincronizado, funcionando direitinho, né? Então como é que foi criado? O óvulo da sua mãe foi fecundado pelo esperma do seu pai. Aí esse óvulo se desdobrou em 2, que se desdobrou em 2, que se desdobrou em 2,